Bom, como nós já vimos, estudamos um pouquinho sobre o número pi, tá bom? Eu deixei um texto para vocês, um videozinho contando um pouquinho sobre a história de como surgiu o número pi, para que ele serve, onde a gente pode usar ele, tá bom? Deixei algumas questõezinhas de interpretação de texto e do vídeo para vocês responderem também. Agora a gente vai começar com os cálculos, tá? Na matemática, a gente usa o número π para duas coisas muito importantes, que é calcular o comprimento e a área de uma circunferência. Não se usa só para isso, mas por enquanto para vocês a gente vai estar usando para essas duas coisas. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a calcularem o comprimento e na próxima aula a gente vê um pouquinho sobre área, tá bom? De circunferência. Antes da gente começar, vamos analisar alguns termos aqui básicos, tá bom? Então, eu vou fazer o esboço de uma circunferência aqui, tá? Uma circunferência, tá? Eu consigo achar o comprimento dela. O comprimento dela nada mais é do que o perímetro, o contorno dela, tá? E ele é dado por uma formulinha, que C, que é o comprimento, é 2 vezes o valor de π vezes o raio da circunferência, tá bom? Então, ó, para vocês lembrarem, esse Czinho aqui é o comprimento, tá? Indica o comprimento. Esse símbolo aqui é o valor de π, tá? E esse Rzinho aqui é o raio da circunferência, tá? O que é o raio da circunferência? O raio de uma circunferência é a distância do centro dela, tá? Toda circunferência tem um centro, até uma de suas bordas, tá? Essa distância aqui é o que a gente chama de raio e é representado pela letra R minúscula. Repara que na circunferência existem vários raios, ó. Eu posso traçar, por exemplo, daqui até aqui. Isso daqui seria outro raio, tá bom? Ou então, daqui do meio até aqui, tá? Isso daqui seria outro raio, tá? O raio, então, nada mais é do que a distância do centro da circunferência até uma de suas pontas, tá bom? E aí, então, eu tenho essa formulinha para achar o comprimento e eu uso ela para achar o comprimento de uma circunferência que nada mais é do que o seu perímetro, tá bom? Então, vamos para algumas aplicações numéricas, tá bom? Digamos que eu tenho um exercício, tá? E no exercício esteja falando que o raio de uma circunferência é 10 centímetros, tá? E aí, então, eu quero descobrir qual que vai ser o comprimento dessa circunferência, tá bom? É muito simples. Eu vou pegar a formulinha e vou substituir. Então, ó, comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é r. Tá? Então, o comprimento vai ser 2 vezes. O π, a gente adota sempre o valor de 3,14, tá bom? Ele não muda pra gente, ele é 3,14. E o raio, foi dado no exercício, é 10, tá bom? Então, para achar o comprimento, é só fazer essa conta. 2 vezes 3,14 vezes 10. Então, vamos fazer, ó. Primeiro, vamos fazer 2 vezes 3,14. Então, vai ficar, ó, 3,14 vezes 2. Então, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes um é 2, 2 vezes 3 é 6. Como tem duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, ficaria 6,28 vezes 10, tá? Aí, vou fazer, então, 6,28 vezes 10. Posso abaixar o zero, né? Uma vezes 8 é 8, uma vezes 2 é 2, uma vezes 6 é 6, duas casas depois da vírgula. Aqui, ó. Então, aqui vai ter duas casas depois da vírgula. Resposta: 62,80 centímetros, tá? Então, é bem simplesinho. Para eu achar o comprimento de uma circunferência, eu vou sempre fazer 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, tá bom? O π a gente sempre adota como 3,14. Então, sempre vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio que for informado, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, ó. Então, vamos dizer que num segundo exercício, num segundo exercício, eu falo agora
que o raio vale 5 centímetros. E aí eu quero saber o valor do comprimento, tá bom? Então, de novo, a fórmula é comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Comprimento é igual a 2, o π é 3,14, o raio aqui vai ser 5, tá? Então, faço essa conta primeiro, tá? 2 vezes 3,14, a gente já fez ela lá em cima, tá? Deu 6,28. E aí, portanto, esse 6,28 eu multiplico por quem? Pelo 5. 5 vezes 8, 40, abaixo 0 sobe 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, abaixo 4 sobe 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 31. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, comprimento, 31,40 centímetros. Tá bom? Então, sempre assim, bem simplesinho, tá? Os exercícios podem aparecer, ao invés de dar o valor do raio, dar o valor do diâmetro, tá? Virar e falar assim, ó. Vamos dizer que tem um exercício 3 aqui. E ao invés de falar que o raio vale tanto, ele vai falar assim, o diâmetro vale 20 centímetros, tá? Quando for dado o diâmetro, eu preciso achar o raio, tá? E como que eu acho o raio? É muito fácil. O raio é metade do diâmetro. Então, é só eu dividir o diâmetro por 2, tá bom? Então, se deu que o diâmetro é 20, eu divido 20 por 2, o raio vai ser 10 centímetros, tá bom? Aí, como o raio é 10 centímetros, a gente já achou, né, para o raio 10 centímetros aqui em cima, ó, tá? O raio 10 centímetros, o comprimento deu 62,80, tá bom? Não vou fazer a conta de novo. Mas vocês precisam lembrar que se for dado o diâmetro, tá? Que é representado pela letra um Dzinho, tá? Ao invés de vocês trabalhando com esse valor 20, você precisa dividir ele por 2, que você acha o raio, tá bom? Que é o Rzinho. O raio é sempre metade do diâmetro, por isso que eu divido ele por 2, tá? Achei o valor do raio, eu substituo na fórmula, beleza? Então, um último exemplo aqui para vocês, ó. Vamos lá, número 4, tá? Vamos dizer que o diâmetro é 12 centímetros, tá? Deu o diâmetro, eu preciso achar o raio, tá? O raio é o diâmetro dividido por 2. 12 dividido por 2, tá? Isso daqui vai dar 6 centímetros, tá? Então, o raio é 6 centímetros. Fórmula é comprimento igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Comprimento é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 6, tá? 2 vezes 3,14 dá 6,28. A gente já fez lá em cima. Aí eu tenho que descobrir quanto que é 6,28 vezes 6. Então, 6,28 vezes 6. 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16, sobe 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, o comprimento é 37,68 centímetros. Certinho?